Olá, pessoal. Dando continuidade ao curso de Desenvolvedor de Aplicativos para Mídias Digitais na disciplina de Introdução à Lógica de Programação, na aula de hoje, a gente abordará o tema de conceitos de programação estruturada, no segundo módulo. Programação estruturada é a programação de forma que o computador estabeleça uma disciplina de desenvolvimento de algoritmos, independentemente da sua complexidade de linguagem de programação, na qual será codificada, que facilita a compreensão da solução através de um número restrito de mecanismos de codificação. Como estruturas básicas de controle, que a gente até viu na aula anterior, né? Sequência, condição e repetição. São as formas mais óbvias de raciocínio, né? A gente vai começar a pensar logicamente para desenvolver algoritmos, tá? E quando a gente fala em programação estruturada, é a gente pensar nessa estrutura correta, né? Sequencial de passos, tá? Utilizando a sequência, as condições e as repetições em caso necessário a partir das funções, ok? Há também um conceito chamado subprogramação ou modularização. À medida em que os programas vão se tornando maiores e mais complexos, é possível simplificar e melhorar a clareza, dividindo o programa em partes menores, chamadas de subprogramas. É, Nessa disciplina, a gente vai ver algoritmos pequenos, porque é uma disciplina introdutória, mas acredito que no futuro vocês verão algoritmos maiores, com várias linhas de códigos, tá? E é necessário que você, desde o início, comece a pensar numa programação estruturada para que seu código ele fique enxuto, digamos assim, e aí com pouca complexidade, né? Assim, as pessoas elas consigam entender que aí eu reforço o que a gente viu na aula anterior, é importante a utilização de funções que você pode criar lá também. Além disso, a utilização de comentários também é muito útil para que essa programação ela fique visível e legível, tá? A todos. A gente viu na aula passada os operadores aritméticos. Hoje veremos os operadores relacionais, operadores lógicos e expressões lógicas. Os operadores relacionais, eles são definidos por símbolos, né? Que pode ser igual, maior, menor, que, é, maior igual, menor igual ou diferente. É, a partir do uso desses operadores relacionais, a gente vai obter como resposta se é verdade ou se é falso, né? A gente vai deixar, na aula passada a gente viu o conceito de leia e escreva, né? A gente começou a ver. Mas se a gente quiser utilizar outras funções de outros recursos, a gente vai utilizar também os operadores relacionais, certo? Como está aí no exemplo abaixo, né? A gente tem A e B. Dentre todos os exemplos, o A ele vale 5 e o B ele vale 8. Aí ele está perguntando, A e B são iguais na primeira condição? Não, né? A é 5 e B é 8, então é falso. A é menor do que B? Verdade, né? A é 5, B é 8, então isso retornaria como resultado para a gente, verdadeiro. A é maior ou igual a B? É falso, A é menor, né? B é diferente de 6, é verdadeiro, né? B é 8, B não é 6. A é maior ou igual a 5, verdade. Se a gente dissesse A é maior do que 5, estaria falso, mas aqui no inciso diz A é maior ou igual a 5, é verdadeiro, certo? É esse tipo de comparação, e sempre os resultados serão ou verdade ou falso, quando a gente utiliza operadores lógicos. Além disso, a gente pode utilizar outros operadores, como e ou e não, né? Que aí a gente vai ter, usando o mesmo exemplo, de A igual a 5 e B igual a 8, a gente tem o seguinte, A é menor do que 6, A é 5, A é menor do que 6, verdade. E B é maior do que 7, é verdade. E B é 8. Então,
como resultado a gente teria verdadeiro. Para que, quando a gente utiliza o operador e entre esses dois operadores lógicos, os dois têm que ser verdade para retornar verdade. Se apenas um for verdade e o outro for falso, aqui retornaria falso, tá? Como no exemplo abaixo, né? A é igual a 5, é verdade. E B é menor do que 5, B é menor do que 5? Não, né? B é maior do que 5, B é 8. Então, o resultado que a gente poderia obter seria falso. No último inciso aí, fala A é igual a 5, isso é verdade. Ou B é menor do que 5, B é 8, B é maior do que 5. Porém, quando a gente coloca o operador ou, tanto faz. Se um for verdade e o outro for falso, o que vai prevalecer vai ser a verdade. Então, aí seria verdadeiro, ok? Como retorno. Esses aí são as chamadas de tabelas verdades, que é, para a gente fazendo aqueles testes de verdade e falso em cada inciso, a gente obtém qual o resultado no final, utilizando os operadores. Vamos ver lá. No primeiro quadrado, na primeira tabela aí, na 3.5, fala a tabela verdade do operador OU. Então, quando tem OU, para que seja verdade, pode ser verdadeiro, 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 falso, falso e verdadeiro. Ou seja, nesses três primeiros, o que prevalece é a verdade. Se aparece uma verdade, então o resultado vai ser verdade, independente da quantidade de incisos que tiver, certo? Já no último aqui, ele mostra falso e falso, então o resultado é falso. Quando a gente utiliza ou, só vai retornar falso quando todas as opções elas forem falsas. No quadro 3.6, a gente tem a tabela verdade do operador é. Nesse primeiro caso aqui, P e Q, né, que são o exemplo. P vai ser verdadeiro e Q vai ser verdadeiro. Então, o resultado a gente vai ter verdadeiro, né? Verdadeiro, verdadeiro, então, verdadeiro. Se a gente tem verdadeiro e falso, o resultado vai ser falso. Se a gente tem falso e verdadeiro, o resultado é falso. Se a gente tem falso e falso, o resultado é falso. Ou seja, nessa tabela 3.6, só vai retornar verdade quando a gente utiliza aquele operador quando tudo for verdade. Se houver uma mentira, tudo vai ser falso, certo? E no quadro 3.7, a gente tem o operador não, né? Se P for verdade, então ele se torna falso. Se P for falso, ele se torna verdade. É como se ele fosse o oposto, certo? As expressões lógicas, né? A ordem de prioridade. Se a gente tiver mais de uma expressão para fazer algum tipo de operação, né, na lógica, a prioridade será dada para os operadores aritméticos, certo? Como a gente viu na aula anterior. Posteriormente, os operadores relacionais, depois se resolve os operadores lógicos, não, e ou, certo? Seguindo essa sequência, quando a gente tiver um conjunto de operadores lá que precisam ser resolvidos, ele vai seguir essa série de prioridades, essa lista de prioridades, ok? Sobre estruturas de repetição. Ao longo do curso, a gente vai ver várias estruturas, tem estruturas de decisão, estruturas de repetição. Como estrutura de decisão, a gente tem a função se, então, né? Se, então, se não, né? Vamos lá. A representação dessas decisões em nossos programas é feita através do uso de estruturas de seleção ou estruturas de decisão. Um exemplo de estruturas de seleção, usaremos o se, então e o senão. Tá? A sintaxe dela é essa. A gente vai ver que no início, quando a gente for transcrever o se, aí vai vir a expressão lógica, porque seria um teste lógico aqui, certo? Depois, o então é tipo faça, né? Um bloco de instruções que você vai desejar que faça.
E se aquela condição que foi dita lá no C for falsa, ou seja, se não, você vai colocar para as condições no caso que seja falso. E no final tem o fim do se. A gente tem que começar e tem que terminar. A gente não pode deixar solto, porque senão ele não vai ficar bem estruturado, como a gente viu, tá certo? Tem que ter o começo e o fim. Como, por exemplo, aqui. É um pouquinho grande o algoritmo, mas não se assustem, é bem simples, é porque ele está bem comentado aí, bem descrito. Vamos lá. O algoritmo, o intuito dele é fazer média, o nome dele é média, ó, lá em cima. Professor, por que não tem um acento? Não é? Porque geralmente, como a gente conversou aqui, nos programas, a gente costuma não utilizar acentos, que como ele é em inglês, ele vai ficar com um errinho no salvamento ou quando aparecer para o usuário, certo? A questão dos caracteres. Então, vamos lá. Algoritmo tem o nome do algoritmo. Depois o var. O que é o var que a gente viu na aula anterior? Var são as variáveis. Então, quais as variáveis que a gente tem? Nota 1, nota 2 e média. Todas elas estão divididas por vírgula e tem 2 pontos depois de média. Quer dizer que todas essas variáveis são do tipo real. O que quer dizer do tipo real? Elas são valores quebrados. 7,5, 8,2, tá? 3,7, ok? Após isso, a gente tem o nome início, que vai descrever o problema. O nosso problema aqui, que está descrito, a gente vai querer saber, vai querer que o aluno, ele digite as duas notas dele. Tem aí, ó, na terceira linha, bem aqui embaixo. Escreva, digite a nota 1. Aí, leia 1 embaixo. Ele vai guardar, quando o usuário digitar a nota 1, vai ser guardada essa informação na memória. Depois, digite a nota 2, vai aparecer lá para ele. Ele vai digitar a segunda nota dele. Após isso, vai aparecer lá. Média, vai indicar que média vai ser atribuída a soma de nota 1 e nota 2 dividido por 2, que é o cálculo da média. Se a gente tem duas notas, a gente soma elas e divide por 2, né? E aqui aparece a condição do se, como um exemplo, certo? Se a média for maior ou igual do que 60, então, parabéns, o aluno ele foi aprovado, vai aparecer essa mensagem de texto. Caso contrário, se não, escreva aluno reprovado, porque a média não foi maior ou igual do que 60. Então, e depois tem o fim do se, certo? É um algoritmo um pouquinho mais extenso, mas ele é bem simples, é porque ele está comentado aí, assusta um pouco, mas tenham paciência, vocês vão conseguir. Eu sugiro que vocês pratiquem depois, nas outras aulas, os exemplos que eu darei, mas aqui, por enquanto, é importante prestar atenção e entender, ok? Aí, sim, tem a condição aqui, né? Agora, se a gente repetir essa operação, né, para um segundo aluno, aquilo foi feito para o primeiro aluno. Se a gente tiver mais de um aluno, então, essa condição a gente vai repeti-la. Vai digitar o outro aluno, você vai digitar a primeira nota do aluno, do outro aluno, depois a segunda nota, vai ser feita a média e vai comparar se ele passou ou se ele não passou, se ele foi aprovado ou reprovado, certo? Existe uma outra estrutura de repetição, que é o para-faça, né? A estrutura de repetição para-faça é utilizada quando um determinado bloco de instruções deve ser repetido um número fixo, conhecido de diversas vezes, né? Qual é a sintaxe dele, professor? Qual o módulo? Você vai colocar lá para, aí a variável de controle, que você está trabalhando com ela, de o valor inicial até o valor final e o passo seria um incremento, aí depois o faça e o bloco de instruções. Você vai indicar primeiro a variável de controle, que é a variável em que você vai estar trabalhando, que é o seu problema, tá certo? Você vai indicar o valor que ela deve iniciar para entrar nessa estrutura de repetição, até onde ela vai, até onde ela deve parar daquela repetição, e o passo de incremento, que é isso, professor? Eu posso ir de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, tá certo? Você também vai indicar isso. E logo abaixo, no bloco de instruções, você vai colocar as instruções que devem ser feitas, ok?
como no exemplo aí. A gente tem um algoritmo na linha 1 que chama contagem, underline de, underline 1 a 10. var, que seriam as variáveis. Aí tem o nome contador. 2 pontos, inteiro. Então, a gente tem uma variável chamada contador, que é do tipo inteiro, ou seja, vai ser o número 1, 2, 3, 10, tá certo? Aí tem início e fim, né? E aí, dentro do início e fim, que é onde a gente vai colocar nossas funções, nossas operações, a gente vai colocar lá a função, né? Para, a estrutura de repetição para o nome contador. Por quê, professor? Porque é a nossa variável, é a qual a gente vai trabalhar. Depois, aí, contador de 1 até 10, passo 1, faça, escreva contador. Aí depois, fim para. Ele vai fazer de 1 em 1, vai digitar o nome, contador, 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 contador. Quando isso se repetir, quantas vezes, professor? 10 vezes, ele para, ele sai do laço e acaba o programa, certo? Esse programa ele vai abrir a contagem de 1 a 10 do nome contador, lá na telinha do usuário final, quando a gente rodar o algoritmo, se a gente fosse rodar esse algoritmo, tá certo? Ficou claro? Vamos avançar. A próxima estrutura de repetição é enquanto faça. A estrutura de repetição enquanto faça é utilizada quando um determinado bloco de instruções deve ser repetido, enquanto uma determinada condição for verdade. A gente vai passar umas condições e aí, até que essa condição permaneça verdadeira, ela continua, tá certo? Qual é a sintaxe dela? Enquanto condição de repetição, faça o bloco de instruções que você vai passar para o programa e fim do enquanto, certo? Exemplo, professor. Exemplo, a gente tem aqui, ó, algoritmo. O mesmo algoritmo, aquele do contagem de 1 a 10, a gente vai utilizar a mesma variável com o contador, certo? Do tipo inteiro. No início do algoritmo, a gente atribuiu 1 ao contador, certo? E qual é a estrutura de repetição aí? Enquanto o contador, na linha 6, for menor, igual a 10, enquanto o contador for menor, igual a 10, faça. Escreva contador. Ele vai escrever o nome contador e vai somar mais um em contador. Aí vai voltar para o laço. Aí agora é 1, aí virou o quê? 2, né? Ele somou. Aí, 2 é menor, igual a 10? É. Então, vai lá e escreve contador. Ele vai fazer da mesma maneira que fez o outro. 10 vezes vai aparecer na telinha do usuário o nome contador. Mas aqui a gente utilizou outra lógica, resolveu o mesmo problema, sendo que de outra forma. Certo? A gente utilizou a função aqui enquanto, né? Estrutura de repetição enquanto faça. Ficou claro? Bom, é isso, pessoal. Para esse segundo módulo, acredito que o objetivo foi concluído, tá certo? Espero que todos tenham entendido. A atividade vai ser outro fórum, né, para a gente ir se ambientando devagarzinho, né? Vale 20 pontos. E a atividade é: escolha e explique a definição da sintaxe de um comando de repetição, perdão, está escrito errado, de um comando de repetição ou de estruturas de decisão. Por exemplo, você vai explicar o que seria, o que você entendeu da função daquela primeira estrutura, né? Se, então, se não, para, faça ou enquanto faça. Você vai descrever a sintaxe e o que você entendeu de uma dessas estruturas de repetição ou decisão. Você vai escolher uma delas e vai definir no fórum, ok? Vai colocar a resposta lá, nesse segundo módulo. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.